Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus direto para o teu coração. E hoje nasce uma nova série. Hoje nós começaremos uma nova série, acabamos a série de Por que eu decidi seguir Jesus. E hoje nasce uma nova série que Deus colocou no meu coração, que se chama Como Ouvir a Voz de Deus. Essa série eu quero falar um pouco sobre como ouvir a voz de Deus, sobre como termos esse discernimento, como evoluirmos nesse critério. É algo que muita gente se pergunta, eu me perguntei por muito tempo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa série que começa hoje. Mas antes da gente entrar de fato na palavra, quero te pedir um favor, para aí rapidinho, aqui do lado vai ter um sininho. Clica nesse sininho e aí você vai estar inscrito no nosso canal e vai receber notificações toda vez que nós tivermos novas postagens, tá? E não esquece também de curtir, compartilhar, comenta alguma coisa aí que você achar relevante antes, agora ou durante o vídeo, fique à vontade, tá? E agora vamos direto à palavra de Deus, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. A palavra de Deus diz assim, ó: quem não é espiritual não pode receber os dons do Espírito de Deus. Não tem essa capacidade. Os dons de Deus lhe parecem tolice. Só o espiritual pode reconhecer o Espírito. E o Espírito de Deus e o Espírito humano em plena comunhão. Espiritualmente vivos, temos acesso a tudo que o Espírito de Deus está fazendo. E assim, não podemos ser julgados pelos críticos que não são espirituais. A pergunta de Isaías: existe alguém que conheça o Espírito de Deus, alguém que saiba o que Deus está fazendo? Foi respondida: Cristo sabe, e nós temos o Espírito de Cristo. Então essa passagem, ela nos conta um pouco sobre como de fato nós conseguimos ouvir a voz de Deus. E o primeiro ponto disso, que é o foco do nosso vídeo de hoje, é: eu preciso entender o que é ter uma vida espiritual. Por que isso é importante, Vitor? Eu preciso estar numa igreja para falar sobre ter uma vida espiritual, eu preciso ir em algum local religioso, independente da religião, para eu entender o que é uma vida espiritual? Não. Na prática, para você entender o que é uma vida espiritual, você só precisa entender que Deus existe. A partir disso, o primeiro passo está dado. O segundo passo é você entender o que é ter uma vida espiritual no teu dia a dia. Porque eu gosto muito de fazer uma analogia com, por exemplo, a vida... Vamos falar da vida financeira. Se você, por exemplo, você tem a tua vida, tua área de saúde, você se cuida, você, sei lá, malha, faz esporte, faz atividade física, você segue uma dieta, coisa desse tipo. Você está cuidando da tua saúde, é uma área da sua vida. Se você, por exemplo, fez uma escola, se você fez uma faculdade, se você hoje tem um trabalho, se você fez uma pós e você hoje está numa carreira, você está cuidando da tua vida profissional, é uma outra área. E você, dali, a partir dos talvez 10, 15, 18 anos, começou a ganhar dinheiro, começou a guardar, começou a juntar, talvez começou a investir, começou a talvez ter negócios, você está cuidando da tua vida financeira. Se você simplesmente de um dia para o outro falar assim, cara, quer saber, eu acho que esse negócio de vida financeira não existe. Para mim não existe, pronto, acabou, não existe, no meu entendimento não existe, então eu só vou cuidar a partir de agora da minha saúde e da minha vida profissional. Você vai ter uma vida financeira estável? Não, provavelmente você vai perder dinheiro, provavelmente você vai falir, provavelmente você não vai conseguir guardar dinheiro. Por quê? Porque você só está olhando para a tua vida profissional e para a tua saúde. Da mesma maneira, inverso. Se você, por exemplo, focar na tua vida financeira, focar no teu trabalho, que inclusive é o que muitas pessoas fazem, e esquecer que a tua saúde existe, você quando vê tá ficando sedentário, você parou de praticar esporte, você não cuida mais da tua alimentação, quando você vê você já tá fora do peso, e é o que acontece com muitas pessoas quando começa a focar muito só em trabalho ou só em vida financeira. E esses desequilíbrios acontecem às vezes na nossa vida, não tô falando que isso seja anormal, acontece e tá tudo certo. O grande ponto é se você viver uma vida inteira acreditando que a tua saúde não existe. Em algum momento a conta chega. O grande problema é você viver uma vida inteira achando que a tua vida financeira não existe. Em algum momento a conta chega. E isso acontece igualzinho quando a gente traz para a nossa vida espiritual. Muita gente viveu às vezes uma infância, uma adolescência, até mesmo uma fase adulta inteira acreditando que a vida espiritual simplesmente não existe.
Não existe no sentido de eu não preciso dar atenção, não existe no sentido de, tá bom, quando eu era pequeno eu ia para a igreja com os meus pais, ou então eu ia para algum local religioso com a minha família, mas agora que eu tomo as minhas decisões sozinho, agora que eu sou adulto, eu não vou ligar para isso, isso não importa para mim, eu vou me preocupar aqui com a minha vida profissional, com a minha carreira, com a minha faculdade, com o meu trabalho, com a minha vida financeira, com a minha saúde, com outras áreas da vida que para mim são importantes, e a área espiritual tá aqui, não sei nem se existe direito, talvez nem exista. E é aí que você começa a ter muitas confusões e, além disso, você começa a não dar atenção devida à tua vida espiritual. Consequência disso, você tem uma área da tua vida que você está simplesmente atrofiando, você não está dando atenção adequada. Seja por acreditar que ela simplesmente não exista, ou seja por entender que existe, mas não dá atenção adequada. E quando eu digo dar atenção adequada, eu não me refiro a, por exemplo, você ir todo domingo a um centro religioso, a uma igreja, ou algo do tipo. Eu não me refiro a você todo dia ter que fazer coisas que são uma série de regras. Eu me refiro a você simplesmente ter comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus é uma das principais formas de você cuidar da tua vida espiritual. Porque quando você entende a tua comunhão com Deus, você se comunica com Deus, você se relaciona com Deus, você ganha mais intimidade com Deus e automaticamente Deus começa a te direcionar e te blindar. Seja te blindando das coisas ruins que o diabo ou que o mundo ou que coisas podem interferir na tua vida, ou até mesmo te direcionando para coisas boas que ele já tem para você e que você ainda não sabe. Então, na prática, cuidar da vida espiritual, o primeiro princípio eu preciso entender que ela existe. Se eu não entendo que ela existe, eu preciso começar a tratar isso agora. Eu preciso encarar a minha vida espiritual como uma área da vida tão importante quanto as outras. Em alguns casos, até a mais importante. Eu, por exemplo, Vitor, hoje eu enxergo que a minha vida espiritual é a parte mais importante da minha vida. Se eu sentir que a minha vida espiritual, de repente, está sendo descuidada, cara, eu paro de olhar para a saúde, eu paro de olhar para a vida financeira, eu paro de olhar para a vida profissional e foco na vida espiritual. Por um momento. Depois eu volto e reequilibro tudo. Então, na prática, a vida espiritual é uma área da nossa vida que nós precisamos dar atenção devida e dar foco. Esse é o primeiro ponto que essa passagem nos ensina. A vida espiritual existe. E quando nós não entendemos que ela existe, nós ficamos como muitas dessas pessoas que cita aqui, por exemplo, na passagem de Isaías. Como entender o que Deus quer da nossa vida? Porque quando você não entende que tem essa vida espiritual, você discerne coisas com a tua mente, você discerne coisas com o teu raciocínio. Só que entenda, você precisa entender que você é limitado. Eu sou limitado, nós somos limitados, nós temos limitações humanas. Então é a mesma coisa que eu perguntar para o meu filho de 3 anos qual a decisão que eu devo tomar, por exemplo, na minha empresa. Eu tenho uma empresa, eu trabalho numa empresa, e se eu chegar para ele e falar assim, filho, ajuda o papai tem que tomar uma decisão muito importante que de vida ou morte na empresa. Qual decisão eu devo tomar? Ele não tem discernimento para isso. Por quê? Porque ele não cresceu ainda, ele não teve entendimento e nunca vivenciou nada empresarial. É a mesma coisa. Você querer discernir coisas da tua vida hoje, olhando apenas por uma ótica humana, apenas por uma ótica racional, apenas por uma ótica mundana, que são apenas as tuas experiências do que você viveu até a tua limitada vida, seja, por exemplo, 20, 30, 40, 50, 70 anos, dependendo da tua idade, é ter uma visão muito limitada da coisa, porque Deus, ele conhece o mundo desde quando ele o criou, e ele já conhece o teu futuro. Então, se ele conhece tudo desde lá de trás, e ele já sabe o teu futuro, quem é a pessoa mais coerente para te dar uma direção em relação a qualquer decisão que você tome na tua vida, seja empresarial, como esse exemplo, seja profissional, financeira, na área da saúde, na área amorosa, na área familiar? É você com as tuas limitações, de acordo com as tuas experiências, ou Deus? É claro que é Deus, você sabe disso. Se você acredita em Deus, você sabe que é Deus. O grande ponto é que quando nós não temos esse discernimento, nós nos prendemos a ou que nós pensamos, ou às vezes até mesmo, aí é onde mora a pior parte, ao conselho de pessoas que não têm vida espiritual. Então, quando nós nos prendemos ao conselho de pessoas que não têm vida espiritual, a gente está fadado a entrar numa decisão errada e fora da comunhão com Deus. E às vezes esses conselhos nem são ruins. O ponto tem que ter o aval de Deus, tem que ter a permissão de Deus, tem que ter também a direção de Deus. Se não tiver a direção de Deus, fatalmente você vai estar entrando por um caminho que não tem volta. Então, o primeiro ponto para entender isso temos que entender que existe uma vida espiritual.
Ponto número 1. E a partir do momento que eu entendo que existe essa vida espiritual, eu preciso discernir as decisões que eu tomo a partir daí. Porque as minhas decisões, elas precisam vir de Deus. Eu posso me aconselhar com homens, isso inclusive é sábio, eu posso levar em consideração o que eu penso e o que eu sinto, afinal, o que você pensa e o que você sente também é uma impressão de Deus de certa forma em você, só que eu não posso tomar nenhuma decisão sem pedir o aval de Deus e sem pedir a direção de Deus. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é entender que, na prática, quando a gente fala de você falar com Deus e de você ouvir a voz de Deus, existem várias formas de Deus falar contigo. Só que, quando você não é espiritual, nenhuma dessas formas adianta. Nenhuma dessas formas adianta. Deus pode falar contigo mesmo sem que você seja espiritual? Até pode, só que provavelmente você não vai entender. Esse que é o ponto, esse que é o problema. Então, é como, por exemplo, nesse exemplo que eu usei com meu filho, é como eu, por exemplo, colocar uma pessoa que quer falar sobre negócios comigo para conversar com meu filho. Fala assim, ó, conversa aqui com meu filho que ele vai negociar contigo. Você acha que essa conversa vai fluir? Claro que não, pô, meu filho tem 3 anos, ele ainda não entende disso. É a mesma coisa, você querer entender coisas que o pai está te falando de um ponto de vista espiritual, só que você ainda não entende as coisas espirituais. Então, quando você não entende que a vida espiritual existe, dificilmente você consegue discernir o que Deus está te falando. E existem várias formas de Deus falar, a gente vai abranger alguma delas aqui nessa série, mas hoje a primeira delas, que eu acho que é a principal e a que a gente deve estar mais atento, é a palavra de Deus. Então, agora que a gente falou um pouquinho sobre ter uma vida espiritual, entender que a vida espiritual existe, primeira forma de você ouvir a voz de Deus é a palavra de Deus. Existem várias formas, a gente vai falar sobre alguma delas, mas a primeira delas é a palavra de Deus. O primeiro ponto que você tem que entender quando você quer ouvir a voz de Deus é: a palavra de Deus não se contradiz. Ela não se contradiz nunca. Em nenhum momento uma passagem contradiz a outra, a não ser que você leia apenas uma frase sem contexto. Então, uma dica para isso é que você, toda vez que leia a Bíblia ou que alguém te cite alguma coisa na Bíblia, você interprete pelo menos 3 versículos para trás, 3 versículos para frente. Você vai entender o contexto que aquilo ali está inserido. Se isso ainda assim não fez você entender o contexto, lê o capítulo todo. Se ainda não deu para entender, lê um capítulo antes e um capítulo depois. Se ainda assim, Vitor, ainda não entendi o contexto, então lê a Bíblia toda, depois você interpreta. Por quê? Porque na prática a Bíblia não se contradiz. E o maior problema da nossa geração hoje é as pessoas acharem que estão ouvindo a voz de Deus em muitas coisas que contradiz a palavra. Então, Deus mandou, por exemplo, eu separar do meu casamento, sendo que não existiu... Não existiu infidelidade, não existiu nada disso, mas Deus mandou separar e eu tô achando que Deus mandou. Deus com certeza não mandou isso, porque a palavra dele diz o contrário. Então Deus com certeza não mandou isso. Cuidado, porque quando a gente fala de ouvir Deus, da mesma maneira que você pode ouvir Deus, você também pode ouvir o diabo. E se você não tiver esse discernimento espiritual, talvez você ouça o diabo e só por parecer algo diferente, você, caramba, eu acho que eu ouvi Deus. Então você precisa tomar muito cuidado com quais vozes você anda ouvindo. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, quando Deus fala com a gente, e agora aqui eu quero me referir a uma outra forma de Deus falar, que é uma forma de impressão de espírito, que é quando ele fala ao nosso espírito e você tem muita certeza e convicção de que ele está falando ao teu espírito. Aquilo, no contexto racional, quando surge no dia a dia, já aconteceu algumas vezes comigo, parece que é tipo um sussurro. Parece que é um sussurro e Deus do nada fala, você sente uma impressão no espírito, tipo, cara, Deus acabou de me falar isso aqui, eu tenho que fazer isso. Só que, se você está nesse momento ouvindo outras vozes, seja do mundo, seja do diabo, ou até mesmo você está muito focado em outras coisas, em outras vozes no teu dia a dia, às vezes o eco das outras vozes te impede de ouvir a voz de Deus. Então cuidado com isso, cuidado com quais vozes você anda ouvindo, cuidado com quais pessoas você anda ouvindo, cuidado com quais pensamentos você anda ouvindo, afinal os seus pensamentos são formas de você alimentar o teu espírito. Então cuidado com isso para que você tenha discernimento de ouvir a voz de Deus. Mas não vamos falar sobre essa parte de impressão de espírito hoje, isso é algo um pouco mais além, mas a palavra de Deus. O primeiro ponto, a primeira forma, talvez a principal forma de Deus falar conosco é através da palavra dele. Então, toda vez que você abre a Bíblia, você precisa abrir com expectativa no teu coração. O problema é que muitas pessoas às vezes leem, e eu já fiz isso muito,
leem a Bíblia como se fosse apenas um livro, como se fosse, às vezes, até um manual de regras. Ela abre a Bíblia e ela quer ler como se fosse numa sequência apenas, como se fosse, então eu vou ler aqui para entender a história de Abraão só. Não, a Bíblia não é para isso. A Bíblia é para que você medite na Bíblia, é para que você entenda e reflita e tenha expectativa no teu coração. Então, posso te ensinar uma coisa? Posso te dar uma dica? Quando você for ler a Bíblia, primeiro ponto, ore antes. Antes de você abrir a Bíblia, faça uma oração e peça algo para Deus. Peça algo para que Deus te dê discernimento. Se você quer ter realmente discernimento, você quer realmente que Deus fale com você, antes de você abrir a Bíblia, ore, faça uma oração, de preferência num local tranquilo, num local que você consiga se concentrar com Deus, de preferência em silêncio, se puder sozinho, e converse com Deus, você e Ele, o tempo que você conseguir, seja 5, 10 minutos, o tempo que você conseguir. E a partir dessa oração, faça um pedido para que Ele te responda. Quando você faz isso, você coloca uma expectativa no teu coração. Você coloca uma expectativa de Deus vai falar comigo sobre esse ponto em específico. E abra a Bíblia. Pode abrir, Vitor, tem que abrir alguma passagem específica? Eu posso abrir aleatório para que Deus fale comigo? Cada um faz de um jeito, tá? Não tem problema. A passagem que você abrir, o jeito que você quiser, Deus vai falar do mesmo jeito. Deus que está no controle. Você acha que você controla muita coisa, mas é Deus que está no controle. Então abra a Bíblia e leia pelo menos ali 2, 3 capítulos. Mas leia imaginando aquela situação, meditando nela e imaginando, lendo espiritualmente. Quando você faz isso, nesses momentos Deus fala contigo. Deus está falando contigo de algum jeito. A questão é, às vezes você lê rápido, você lê só porque, cara, eu botei na minha agenda que eu tenho que ler tantos capítulos hoje e você não lê discernindo. E esse é o maior problema. É a mesma coisa que uma conversa passiva. Por exemplo, quando você conversa, você já conversou com uma pessoa? Eu às vezes sou assim, tá? Eu confesso. Eu às vezes quando eu converso com alguém, principalmente quando eu tô com muita coisa na cabeça, às vezes eu tô conversando, no meu trabalho isso vira e mexe acontece, infelizmente. Eu tô conversando e no meio daquela conversa ali, às vezes, seja por ligação, ou até mesmo presencial, online, enfim, eu tô conversando e no meio da conversa eu percebo que a pessoa tá falando alguma coisa ali já meio repetitiva, meio tipo encheção de linguiça, sabe? E a pessoa tá falando, e aí quando eu percebo, para não interromper, eu já tô com o meu pensamento em outra coisa. Tipo, a pessoa tá falando aqui, não, Vitor, mas isso. E eu já tô aqui, não, tá, quando eu acabar aqui, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que tenho que assinar aquilo, tenho que resolver aquilo, tenho que ligar pra fulano, tenho que fazer isso. Daqui a pouco a pessoa já até acabou de falar, e ela, então, Vitor, o que você acha? E eu ainda tô aqui no pensamento. Não, Vitor, você escutou o que eu falei? Hã? Aí eu volto. Hã? Não, escutei, mas assim, só o final que eu perdi, então quer dizer que... E aí eu tento voltar como se eu tivesse realmente prestado atenção, mas eu não prestei. Isso acontece com a gente o tempo todo, porque nós temos interferências do mundo o tempo inteiro. Então, quando você está numa conversa que você não está com foco total nessa conversa, a grande verdade é, você não está ali. Você não está ali com uma escuta ativa, você não está ali prestando atenção, você não está ali, você está pensando em outras coisas. E quando nós oramos, e principalmente quando nós lemos a Bíblia e meditamos nela, isso acontece com a gente o tempo todo. A gente está lendo a história, daqui a pouco a nossa mente está em outra coisa, daqui a pouco nós estamos pensando em outra coisa e nós não estamos focados em espírito com Deus. E por isso que às vezes você não consegue discernir o que Deus te fala. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a interpretação da Bíblia, primeiro, ela vem do Espírito. Então é o Espírito Santo que te dá a interpretação. E é por isso que muitas vezes você às vezes lê a mesma passagem. Isso já cansou de acontecer comigo. A mesma passagem eu li 3 vezes em 3 momentos diferentes da minha vida e o Espírito Santo de Deus falou coisas diferentes em cada uma das 3 vezes. Então, não é a passagem, não é o racional da coisa, é o espiritual da coisa que vai te dar o discernimento do que Deus está te falando através daquela passagem, entende? Por isso que você precisa ter discernimento, antes de mais nada, de que a tua vida espiritual existe. Se você não tem esse entendimento, você vai ler, vai reler, vai voltar e vai ficar assim, caramba, ainda não entendi quem é aquele tal de Abraão. Quem que aquele cara foi levar o filho lá? Entendi nada. Você está perdido, porque você só está vendo a história, você está lendo do ponto de vista racional, você está lendo a Bíblia como se estivesse vendo uma série qualquer, sabe? Então, quando você não discerne no espírito, você não entende. Se isso aconteceu com você, fica tranquilo, é normal, mas peça direção a Deus,
Testa isso que eu tô te falando agora. Ore antes de começar a ler a Bíblia. E quando você lê, leia com expectativa no teu coração. Leia esperando de verdade uma resposta. Ah, Vitor, mas eu não, como é que eu vou... E se Deus não responder? Se Deus não responder, na verdade é porque ele não quis. Mas na maioria das vezes, posso falar até... Eu gosto de números, então eu posso falar até em percentual. 90% das vezes, Deus responde, você só não entende. O problema não é que Deus não está falando, Deus está falando. Deus quer ensinar o filho o tempo todo. Quando o meu filho chega para mim e fala, papai, eu quero fazer isso, eu posso? Eu respondo na hora. Se eu respondo na hora, por que Deus não me responderia na hora? Deus te responde na hora na maioria das vezes, sim. Mas às vezes você não entende, esse que é o problema. Então, muitas vezes, por exemplo, meu filho chega para mim e fala, papai, eu quero comer, ontem mesmo, a gente estava em casa comendo e ele do nada chegou e falou, papai, eu quero comer maionese. Eu falei, filho, maionese? Mas você não pode comer maionese. Ele, não, é só um pouquinho aqui na pizza e tal, papai. Eu botei um pouquinho para ele comeu. Aí quando ele comeu, papai, mas eu quero maionese pura. Filho, você não pode comer maionese pura, filho. Você tem 3 anos, você não pode comer maionese pura. Não, papai, mas eu quero comer maionese pura. Eu repeti, filho, não, você não pode comer maionese pura. Aí ele continuou, daqui a pouco ele tava chorando porque ele queria comer maionese pura. Eu já tinha repetido 4 vezes que ele não ia comer maionese pura. Porque eu, como pai, sei que eu não posso dar isso pro meu filho. Só que ele não entendeu. E isso acontece com a gente o tempo todo. A gente pergunta, Deus responde. Só que a gente não gosta da resposta. Aí a gente pergunta de novo. Aí Deus responde. Não, não quero, não é isso que você tem que fazer. Aí a gente, não, você não tá entendendo, Deus. É o seguinte, eu quero abrir esse negócio. E eu tô falando, não, mas não é pra abrir, pô. Não é pra fazer isso. Esquece isso. Tira essa ideia da cabeça. Eu quero você em outra coisa. Não, Deus, rapidinho, Deus, é que você não tá entendendo, cara. É que assim, Deus, ó, na prática, eu só vou abrir ali com fulano, com ciclano, é só pra dar um jeitinho, é só pra pagar as contas e tal, vou fazer nada de errado não, por que eu não posso abrir? Eu só quero abrir. Não, você não tá entendendo, meu filho, eu tenho outros planos pra você, não é isso, é pra você ir por aqui, faz isso, faz aquilo, fica nesse trabalho aqui, faz isso aqui, confia no teu ministério ali, aqui, e vai dar tudo certo, eu tô contigo. Não, Deus, é que você não tá entendendo. Aí quando alguém te pergunta, você perguntou para Deus para abrir aquele negócio? Cara, eu até perguntei, mas Deus nem respondeu. É isso que acontece com a gente o tempo todo. Na prática, a gente está insistindo em falar que Deus não fala com a gente, só que na verdade, quantas vezes você orou e leu a Bíblia com expectativa no teu coração de que Deus ia falar contigo? A grande verdade é, Deus está falando e nós não estamos ouvindo. Essa é a grande verdade. Esse é o grande ponto. Então, quando a gente fala de como Deus fala com a gente, diversas maneiras, existem N formas de Deus falar, mas nenhuma delas vai ser boa o suficiente se você não estiver com o ouvido atento para ouvir o Pai. Então, o mais importante não é como Deus fala, é como nós ouvimos, é como nós interpretamos, é como nós discernimos o que Deus está falando. E a principal forma de Deus falar conosco é através da palavra dele. Só que você precisa falar primeiro com Deus, pedir o que você quer, ter discernimento, ter expectativa no teu coração, e aí Deus vai falar contigo. Só que você precisa entender e botar em prática, porque você também precisa separar a teoria da prática. Deus fala uma coisa, você entende, fala, putz, legal, entendi, mas será que foi Deus mesmo? Mas tu vai lá, é normal. Os novos na fé, as pessoas que estão conhecendo Deus agora, que acabaram de entender, talvez agora, você que acabou de entender que você tem uma vida espiritual, que você precisa focar nisso, provavelmente a primeira vez que você fizer isso, Deus vai falar contigo, você vai entender, só que você ainda vai ficar em dúvida. Aí você vai pedir uma confirmação. Aí você fala assim, então tá bom, então já que se é Deus mesmo, vou pedir uma confirmação. E pede, tá tudo bem, tá tudo certo, Deus vai te confirmar. Pede uma confirmação, só que seja objetivo. Deus, se você realmente falou isso, então eu espero que isso aconteça desse jeito, assim, assado, até hoje à noite. Para você me confirmar. Se for isso mesmo, isso vai acontecer, Deus. Faz um pacto com Deus, faz um compromisso com Ele e Ele vai te confirmar. Eu já cansei de fazer isso, principalmente quando eu estava conhecendo Deus ainda. Quando eu conhecia Deus, tudo que Deus falava, eu ficava assim, será que isso é Deus mesmo? Eu não tinha discernimento disso ainda. E aí tudo eu pedia confirmação. E aí você pede uma confirmação, Deus confirma. Aí Deus confirmou, você, será que essa confirmação veio de Deus? Aí pede outra. Eu conheço gente que pede 2, 3 confirmações para cada decisão que vai tomar na vida. Isso tá tudo bem, tá tudo certo, Deus vai confirmar. Só que eu imagino que lá do céu Deus fique de saco cheio com isso. Eu, por exemplo, ontem conversando sobre a maionese com meu filho, fiquei de saco cheio na terceira vez que eu repeti a mesma coisa. Então Deus talvez fique da mesma forma. Brincadeiras à parte, o grande ponto é, a gente precisa ter discernimento,
pedir para Deus, se você não tem certeza no teu coração, tudo bem, pede uma confirmação. Afinal, onde há dúvida não há Deus. Já cansei de falar isso aqui. Então, se você está com dúvida no teu coração sobre alguma decisão, não tome essa decisão antes de pedir uma confirmação ou uma direção de Deus. E quando Deus te confirmar, um dos maiores sinais de que Ele te confirmou de fato é teu coração fica em paz. Você fica em paz tendo certeza, tá bom, é para eu tomar essa decisão, eu tenho certeza que é uma direção de Deus e que eu estou em comunhão com Deus nessa direção. Entende? Então, esse é um dos principais pontos. Então, bote isso em prática, coloca isso na prática nessa semana e me conta semana que vem como é que foi isso, como é que você ouviu a voz de Deus dessa forma, orando, lendo a palavra dele, pelo menos 2 a 3 capítulos, tá? Foca nisso, independente de qual livro, de qual parte da Bíblia você vai ler. Eu gosto muito de fazer isso no Novo Testamento, mas não interfere tanto se você quiser fazer contigo. Então, leia a palavra de Deus com expectativa no teu coração, Deus vai falar contigo e eu quero que você me conte o que Deus falou contigo nessa semana. Semana que vem a gente vai continuar a série falando de outras formas que Deus também pode falar conosco. Lembrando que o principal é isso, você saber que tem uma vida espiritual e você estar mais atento, não na forma que Deus fala, mas na forma que você ouve e discerne. Legal? Amém? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Se puder, feche seus olhos onde você estiver. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, meu Pai, por esse momento de comunhão contigo, por esse ensinamento, Senhor, que tu destes ao meu coração para que eu pudesse trazer aqui nesse vídeo com todas as pessoas aqui presentes, Pai. Pai, que tu nos ensine cada vez mais a ouvir a tua palavra, que tu nos dê sensibilidade espiritual, Senhor, para discernir o que tu fala conosco. Pai, que nós consigamos entender, não apenas do ponto de vista racional, mas entender espiritualmente, que nós primeiro temos uma vida espiritual, segundo, que tu fala conosco todos os momentos do nosso dia, e terceiro, Pai, que nós precisamos tirar todos os ecos, tirar todas as outras vozes para ouvir apenas a tua voz nos interessa, Pai, apenas a tua direção, o teu discernimento, o teu caminho, as tuas veredas nos interessam. Por isso, Pai, nos dá discernimento para recusar as outras vozes e ouvir apenas a tua, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que todas essas pessoas aqui comigo nessa oração, que fizerem esse ritual, entre aspas, Pai, que fizerem esse gesto de orar, de falar contigo e de abrir a Bíblia e ler pelo menos 3 capítulos, Pai, eu te peço, fala com essas pessoas, Senhor, fala com essas pessoas com a expectativa que estiver no coração delas, direciona essas pessoas para que elas saibam que não é porque o Vitor está falando, mas é porque tu és Deus, Pai. É porque tu estás no controle, é porque tu estás no comando, é porque tu estás direcionando a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, Pai, através da tua palavra essa semana. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados? Faça isso, Deus vai falar contigo e eu quero que você me conte o que ele te falou na semana que vem, tá bom? Até semana que vem. Fique com Deus.